Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Hoje é o quarto dia do 13º Amarte. E é com muito prazer, com muito carinho que a gente recebe a Marlene, Mari. E antes de dar início, queria chamar o Carlos. Ele vai fazer a nossa prece de abertura e depois a gente dá sequência à palestra. Bom dia a todos. Então vamos nos prepararmos como fazemos normalmente em cada atividade nesta casa, sabendo que a oração nos eleva, nos dá condições de chegarmos ao alto, na certeza de que todos nós somos pedintes à medida das nossas necessidades e daquilo que almejamos. Mas neste momento, vamos aproveitar para agradecermos, expressarmos a nossa gratidão a esta casa que nos dá a oportunidade de nos reunirmos, de chegarmos até aqui, nos confraternizarmos e principalmente orarmos. Colocar o nosso coração à prova, na certeza de que quando pedimos, quando chegamos até o alto, quando nos lembramos de Deus, nosso Pai, de amor e bondade, da figura meiga do nosso Mestre amado Jesus, certamente somos atendidos de acordo com as nossas necessidades, porque sabemos que a nossa régua é diferente da régua de Deus. Portanto, caríssimos irmãos, nesta prece de agradecimento, nos lembremos da nossa companheira, irmã Marlene, que hoje vai nos apresentar, trazer o seu conhecimento, que certamente com muito amor e carinho nos foi preparado, trazendo aqui aquela lição, aquele entendimento em relação à educação, saindo da educação formal e chegando à educação do espírito, aquela que persiste, que permanece, que é perene. E é com este sentimento de agradecimento a todos vocês que estão aqui, vamos dar início às nossas atividades, sabendo que esta oração, saindo do fundo do nosso coração, mais do que o agradecimento em relação a esta casa e a todos nós, é agradecimento à vida, que nos dá a oportunidade do crescimento e do entendimento do Evangelho que o Jesus veio nos trazer. Portanto, Senhor, te pedimos, esteja conosco hoje e sempre, que assim seja, Senhor. A gente vai fazer um rápido, muito curto aqui, mas em relação à formação da Marlene. A Marlene, ela é professora associada da Universidade de São Paulo, na área de Ciências Humanas e Departamento de Enfermagem Psiquiátrica e Ciências Humanas da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. Pedagoga pela UFSCar, doutora em Educação pela Universidade de São Paulo, livre docente na área de Educação em Saúde e Enfermagem, pós-doutorado pela Faculdade de Enfermagem de Alberta, no Canadá, docente do curso de bacharelado e licenciatura em enfermagem, tem experiência na área de educação, ensino-aprendizagem escolar, promoção da saúde na educação básica e abordagem histórico-cultural. É monitora do ESD e membro da equipe da área de estudos do Espiritismo da USA Estadual e esposa do Mário Gonçalves, que é nosso amigo aí. E hoje ela veio apresentar o tema, que é Educação do Espírito. Por favor, Marlene, fique à vontade. Tá bom, obrigada.
Bom dia a todos. Muito bom estar aqui. A gente estava chegando aqui hoje, né, eu e o Mário comentando, nossa, essa casa aqui é muito querida para nós, porque a gente é espírita desde nascimento, evangelização, mocidade, então a gente conviveu muito nessa casa, né, Edmir? Somos colegas aí de muitos e muitos anos aí, desde o tempo de mocidade. E a gente é muito agradecido, porque a gente aprende muito na casa espírita, nós aprendemos muito. Então, é importante dizer assim, como é que o desenvolvimento que a gente tem, quando a gente frequenta desde a evangelização, estou num centro espírita desde os 4 anos, meu avô já era espírita, né? E isso faz uma diferença muito grande na nossa vida. E aí, assim, a gente vai conversar sobre educação do espírito hoje, vai falar um pouco sobre isso, falar das crianças na casa espírita, e eu pensando, nossa, como foi importante para mim ter estado na casa espírita. Então, é com muita alegria que eu estou aqui, me sentindo assim, entre amigos mesmo nessa casa, para falarmos de um assunto, né, que é a educação do espírito. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Vamos pensar, como é que é a educação do espírito, como é que é a educação da pessoa antes de chegar no espírito? Como é que a gente vê a ideia de educação, né, aqui no mundo? Vamos lembrar, lá na década de 50, 60, como que era a educação? Claro que quase ninguém aqui passou nesse período, né? Lembra, não estava lá. Como que era? Como é que a gente ouve dizer que era educação nessa época? Hã? Era? O pai olhava, não precisava falar nada. Assim, era um absurdo, uma relação assim, quase não se falava, né, o pai com o filho. A gente tem um extremo, né? Tinha vergonha, muitas vezes a criança não conversava, às vezes, com os pais. E aí, a gente tinha uma situação, né, muitas vezes, de medo, né, de chegar perto, de se aproximar. Então, a gente sabe de casos, e a gente vê, né, de crianças que foram se desenvolvendo ali e acabavam não tendo essa relação com a família. E aí a gente olha para a década de 2000, a gente parece que vê um outro oposto, né, vê o lado oposto. Como é que a gente vê as crianças hoje? Não é bem isso? Como é que a gente vê esse lado? Se antes a gente tinha um medo, até um respeito, a criança mal olhava para os pais, de repente, hoje a gente tem uma situação contrária. Parece que as crianças fazem o que querem, tem todo o espaço, tem toda a liberdade, a gente não sabe como lidar com isso, a gente está nessa situação. Né? Outro dia o Mário estava no açougue, encontrou um amigo nosso, e eles, batendo papo ali, conversando, falou, sabe o que é? Ele falou assim, vou te falar uma coisa, quando eu era criança, eu tive assim eu tenho uma lembrança, né, na minha vida, que às vezes chegava um domingo, minha mãe preparava aquele frango bonito na assadeira e tal, tinha uma moela ali, e eu olhava para aquela moela, mas eu tinha assim uma vontade de comer aquela moela. Aí eu ia assim, ia pegar, minha mãe batia, deixa aí, menina, é para o seu pai, essa moela é do seu pai. Aí ele ficava aquela frustração por causa daquela moela, chegava no outro domingo com aquele frango bonitinho, aquela moela, é do seu pai, menina. Aí ele foi crescendo, esqueceu da moela, né? Cresceu, começou a namorar, casou, constituiu família, né? Teve os filhos e tudo mais. Aí calhou de um dia, na casa dele, já, a mulher dele preparou um frango bonito, ali tinha uma moela. Aí ele olhou, ele lembrou da infância, opa, agora eu vou comer uma moela, né? Aí chegou lá para pegar a moela, a mulher dele, deixa disso, é para as crianças, menino. Ele falou, como é que eu vou comer? Quando é que eu vou comer moela? Aí ele estava no açougue e falou, vou comprar 1 quilo de moela, vou fazer para mim 1 quilo de moela, porque eu perdi isso, esse momento na vida. E é um pouco falando desse contraste que tem. Mas será que era bom? Será que a gente olha para trás? O que a gente aprendeu com isso? Quando a gente lembra daquelas crianças que tiveram uma relação em casa, um pouco de opressão, como é que elas resolveram isso? Então a gente pode ver, né, que os resultados que tem isso, às vezes uma criança que não consegue nem falar com o outro, porque ela foi crescendo num ambiente em que ela não tinha liberdade para se desenvolver, foi se sentindo incapaz, né, por conta de não ter espaço. Por outro lado, uma criança que tem tudo, né, tudo que ela quer, como é que essa criança vai lidar com situações, com frustrações? Como é que ela vai saber lidar com a vida diante de coisas que ela não vai ter em todo lugar como ela tem? Casa, né? Então a gente tem uma situação para a gente começar a pensar como é que será que a gente faz, como é que se acha um meio termo. Esses dias na internet eu vi não sei se vocês viram, uma cena
Chegaram a ver isso? Pai é pai, vocês viram? Ajudando o menino a jogar futebol. E aí, logo na sequência, né, que eu vi essa cena aí, puseram essa cena, mãe é mãe. Né? O que a gente está vendo? Né? A gente está falando de educação de crianças. Como é que a gente consegue perceber, né, como a gente vai agir diante de uma situação, de uma responsabilidade que é essa, você ter uma criança para educar? Qual é o caminho, como a gente faz? Né? Então, a gente já percebeu que hoje a gente vê uma relação muito complexa, assim, muito complicada. A gente vê que a família, mesmo não sabendo, com medo da criança ficar oprimida, porque disseram, não pode, você tem que, né, respeitar a criança. Então, com medo dela ficar sem atender as necessidades à vontade, a gente vê pais que se tornam quase escravos da vontade dos filhos. Né? Às vezes ele vai buscar na escola, não quero ir agora. Ah, bem, vamos para casa. Não, eu quero ficar brincando. Eu vi uma cena, um menininho de 2 anos, pequititinho ali, o pai foi buscar, eu estava esperando no carro, meus meninos maiores sair, e o pai, assim, não, vamos para casa. Não, pai, eu quero brincar. O menino jogando bola na frente da escola, e ele sem ação, né? E o menino, não, eu não quero ir embora, quero ficar. Aí toca o telefone, ele lá com a mulher, fala, não, bem, então ele não está querendo ir para casa. E o menininho, gente, 2 anos, né? E o pai completamente perdido, sem saber como lidar. Né? E aí, por quê? Né? Porque, muito provavelmente, você pensa, não, eu não quero, né, oprimir meu filho, eu quero que ele tenha liberdade, que ele cresça capaz. Mas será que esse é o jeito de crescer capaz? Dar tudo que a criança precisa? Dar tudo que ela precisa, não, tudo que ela quer? Né? E aí eu vi, numa reportagem, outro dia na internet, um psicólogo fazendo uma entrevista, e ele falou uma coisa muito interessante. Falou, a gente está tão preocupado com as crianças, então a gente dá vacina, dá remédio, a gente cuida, leva no médico e tal, mas o que eu percebo que está faltando é vitamina N, esse psicólogo falou. Está faltando vitamina N. Vitamina N é uma vitamina importantíssima para a criança, é fundamental para o desenvolvimento dela, e às vezes a gente está negando a vitamina N. Que vitamina N que é essa? É um não. Falar um não. Né? E aí ele estava dizendo, como assim falar um não? Porque não para a criança, muitas vezes, é uma oportunidade dela aprender a lidar com frustração. A criança que nunca ouviu um não na vida, cresce sem saber como lidar com as dificuldades, porque dentro de casa tudo bem, você pode controlar. A hora que ela chegar na escola, quantos nãos ela vai ouvir, que recursos ela tem para saber como lidar com esses nãos. Hoje a gente vê crianças, jovens, adolescentes frustradíssimos, né? Às vezes uma situação, está lá, primeiro relacionamento, o namoradinho perdeu, brigou com o namorado, não sabe como reagir. Crianças e adolescentes até se suicidando, porque não acha que não, acabou a vida, não tem experiência com frustrações. Aí a gente fala, como é que a gente faz isso? Como é que eu possibilito que a minha criança consiga lidar com isso? Né? E aí ele fala uma coisa bem interessante, esse psicólogo, ele diz assim, o que a gente, como pai, tem que fazer? Você tem que dar para a sua criança 100% do que ela precisa. Não é? É obrigação de pais. Precisa de comida? Vou dar comida? Vou. Ela precisa de alimento, ela precisa de um abrigo, ela precisa de escola. 100% do que ela precisa. Só que a gente vai dar 100% do que ela precisa, mas vai dar 25% do que ela quer. O que significa isso? Né? Então, como é que a gente vai medir? Isso é bom. Nem tudo que a criança quer é aquilo que ela precisa, não é verdade? Você está no supermercado, você está na loja, quero isso, quero aquilo, quero aquilo. Às vezes a gente se perde, mas nem tudo que ela quer é o que ela precisa. E às vezes você negar, falar um não para alguma coisa, vai ser, às vezes não, vai ser importante porque ela aprenda a lidar com isso. Como é que ela faz? Não, se ela quer de verdade, como é que ela vai fazer para conseguir obter aquilo? Né, que negociações, o que ela precisa, o que ela vai ter que fazer. Né? Ela quer muito um brinquedo, uma criança que já está lá, 11, 12 anos. O que ela pode fazer? Vai juntar da mesada, vai vender alguma coisa, um brinquedo que ela tem, vai trocar, ela vai aprendendo recursos para também se desenvolver. Mas a gente tem que fazer essa parte. Se a gente dá tudo o que ela quer, ela não vai se desenvolver. Por enquanto, a gente está falando, então, desse desenvolvimento, dessa educação. Então, essa questão dessa superproteção está fora. A gente precisa olhar e encarar essa criança de uma outra maneira.
E aí a gente vai pegar uma contribuição aqui do Comênios. Comênios foi o criador praticamente da palavra didática, né, que escreveu o livro, viveu em 1600, e aqui, como espírito, ele, através da Dora Encontro, ele passa uma mensagem ali para nós, falando sobre educar com liberdade. Educar com liberdade não é abandonar o ser à própria sorte. Então, é aquele extremo, de novo, que a gente está. Como é que eu posso educar com liberdade? Não é deixar ele fazer tudo o que ele quer, né, esquecendo ali das necessidades básicas e tal. Não é nos desleixarmos, nos relaxarmos e deixar, não deixa ele fazer o que ele quer. Não é isso que é educar com liberdade, né? A gente está em busca desse ponto de equilíbrio entre dar essa liberdade, dar elementos, condições para a criança possa encontrar o próprio caminho. Então, e ele ainda diz, o amor é a condição necessária da liberdade, ele não permite tal disparate, que é você relaxar e deixar a criança totalmente a revelia às custas dela, ou também o outro oposto. Então, vamos pensar, vamos ver alguns exemplos do que a gente pode encontrar. Tem uma cena, não sei se vocês viram, que passou na internet há algum tempo, do menininho, Miguel, cego, um menininho de entre 2 e 3 anos. Eu trouxe aqui para vocês assistirem e pensarem comigo. Esse menininho, então, é cego, né? Ele tem uns 3 aninhos. Ô Miguel, onde você vai? Vai na vovó Luz? Vai lá fazer o quê? Hã? Ah, tá. Então vai lá então. Depois a mãe vai lá te buscar. Brinca com a Esté, viu? Não, você é guerreiro. Aproveita e pede a vovó lá a panela. Fala, a mamãe tá pedindo a panela. Mamãe! Ai, um bicho. Ai, um bicho, velho. O bicho. Ai, o bicho. Vem cá, Beluz. Eu passei lá e eu vi o bicho. É? Vem aqui pra vovó te dar uma melancia. Não, Vira mais pra cá. Sobe a escada pra você ver a Esté. Você sabia que a Estézinha tá dormindo? Sobe sozinho, igual o homem. Você é guerreiro. aqui não tem barro não? Hã? Aqui não tem barro não? Tem não. Aqui, ó. Tem barro não, aqui é a escada. Eu tiro os barros. Ninguém, segura do lado aí, tá? Tá. Ninguém tirou. É porque na escada não tem barro. O barro. Oi. Aqui. Vem sozinho por Jesus. Direitinho sozinho por Jesus. Oi. Oi. Não dá pra ver? Panela? É. Vou pegar a panela. Tá. Tá. Você vai levar pra mamãe? Cuidado, você tá de costas. Desce direito. Tá. Deixa eu fechar. Você vai fechar a porta? Você vai ficar aqui na minha casa? Você vai levar pra tua mãe? Não fecha não. Devagar, né, bebê? Segura. Segura no murinho. Dá pra ver? É, devagar. Olha o degrau aí. Isso. Vai devagar. Segura a panela. Hã? Tem bicho? Tem não. Tem não. Pode ir segurando no murinho. Vai, direitinho.
Não, esse cara tá dormindo. Coloquei. Desce devagar, ó, esse cara. Segura, Jesus. Segura. Jesus está te guiando. Tá? Fala amém. Jesus está te guiando. Fala amém. Fala amém, bebê. Amém. Fala, bebê. Oi! Cheguei. Você foi lá em cima e pegou pra mamãe a vasilha? Que a mãe pediu, você foi sozinho? Meu Deus do céu! Ah, obrigado, amor. Traz pra mãe e coloca aqui na cozinha, em cima da mesa. Coloca em cima da mesa, tá? Nessa mesa? É, da mesa da cozinha. E aí? O que vocês acharam? Olha só, a gente, outro dia estava vendo isso, uma amiga minha falou, nossa senhora, eu tenho um filho de 8 anos e de 11, eu boto o Nescau na xícara dele de manhã, quando ele vem tomar o leite já está lá. Né? Não dá vontade da gente sair correndo, pegar no colo, da gente segurar? O que ela fez? Olha que coisa interessante, que importante. Né? O que ela conseguiu fazer? Né? Achar esse equilíbrio de uma, não a superproteção, de preparar para... Né? Mas e não é um preparar, vai lá. Você viu que ela foi atrás, ela estava filmando, ela estava cuidando, mas ela estava dando elementos e condições para que ele pudesse e ter essa realização. É que não dá para perceber ali a carinha de satisfação, né, de chegar, em muitos momentos inseguro, mãe, né, se for, a gente às vezes fala, meu Deus, eu ia já sair correndo, pegar, estou aqui, filho, estou aqui. Né? E a gente estava até conversando aqui, né, da experiência assim, dos filhos, né, que às vezes vão embora, né, vão estudar fora e tal, e a gente percebe assim, o quanto eles se desenvolvem quando tem condições de estar longe da gente, né, quando a gente... Porque, às vezes, a gente assume e faz coisas que, em vez de ajudar a desenvolver, acaba segurando. Né? É um exemplo a gente pensar sobre isso. Ó, bem, então, vamos trazer agora essas questões para dentro da doutrina. O que o Espiritismo diz sobre isso? Né? Porque a gente tem um elemento, além da história, além de olhar para trás e pensar essas situações todas, vamos pensar na doutrina espírita, o que a gente aprende sobre isso? O que a doutrina nos diz sobre isso, sobre essa questão, né, de cuidar do filho?
Qual é o primeiro conceito fundamental da doutrina que vai nos ajudar a entender como é que vai ser a minha relação com o meu filho, qual é o meu papel, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa que a gente aprende dentro da doutrina: o filho não é seu. Vou falar uma coisa, vocês vão ficar assim, oh meu Deus, né? Mas não é seu. O filho não é seu. Então, olha que interessante. Quando a gente recebe a notícia que vai ter uma criança em casa, seja porque vai nascer, ou adotar, ou vai cuidar, uma notícia que a gente vai receber uma criança, a gente recebe aquilo muitas vezes assim, como um presente, né? Meu, nossa, eu vou ter um filho. A gente fala isso, né? Meu filho, né? Eu vou ter um filho. Aí a gente já pensa, vou fazer o que eu quiser, né? Não vou, ninguém vai mais, né? Eu vou resolver o que eu vou fazer, o que eu vou cuidar. É assim? Será que é um presente que a gente recebe para nós? Um filho é um presente nosso? É isso? Será que é assim? Não é bem um presente. O que é? É uma tarefa, é uma missão. O filho não é nosso. E aí, tem uma passagem muito bonita no livro do Richard Simonetti que fala sobre isso, não sei se vocês conhecem. E ele fala de uma lenda antiga, um rabino, vivia muito feliz com a esposa, era muito dedicado, e eles tinham 2 filhos muito queridos, né? E aí, esse rabino, ele então tinha que viajar bastante em função da própria ação dele, religiosa ali, ele se afastava às vezes de casa, ficava um tempo fora. E numa dessas viagens em que ele saiu, os 2 filhos moços que eles tinham, filhos adoráveis, amáveis, que era a vida deles, sofreram um acidente. E eles acabaram perdendo os 2 filhos, 2 moços, né? E aí a mãe ficou desesperada, triste, né? E ela estava sozinha e ficou muito abalada, claro, né? Mas ela já pensava no marido. Falou, o que vai ser do meu marido? Como eu vou dizer isso? Como ele vai receber? Né? Porque para o meu marido os filhos são tudo, né, na vida dele. Como eu vou dizer para não ser esse sofrimento maior ainda, né, do que eu estou sentindo? E pensou, fez uma prece, pediu ajuda para o alto, para ver como é que ela ia lidar com isso, como é que ela ia dizer para o marido que eles tinham perdido os 2 filhos. Né? Aí o marido chegou de viagem, querida, foi muito bom, muito cansado, tal. Falou, não. Aí ele, como é que estão as crianças, cadê os meninos? Né? Falou, vai tomar o banho, depois a gente conversa. Foi tomar banho, sentaram para jantar. Aí ela falou assim para ele, olha, eu queria te falar uma coisa. Nesse tempo que esteve fora, veio aqui um ourives, amigo nosso, e ele me entregou 2 joias. E ele disse para mim, assim, para eu cuidar dessas joias enquanto ele estivesse fora. E você sabe que eu me afeiçoei a essas joias? São tão lindas, tão lindas. E agora está chegando a hora de eu devolver para o ourives, mas eu não quero devolver. Aí o marido falou, mulher, o que é isso? Você está louca? Você nunca foi ligado para essas coisas? Você tem que devolver, né? Não é sua, foi emprestado. Ai, mas eu gostei demais dessas joias. Será que não tem como? Assim, me fez muito bem. Aí ele dizia, nada disso. Não, senhora, a gente vai devolver. Porque essas joias não são suas, a gente não, né, tem que devolver. E ela falou, mas eu vou perdê-las. Ele falou, não, a gente não perde o que não é nosso. A gente nunca perde o que não é nosso. Então, vamos devolver. Eu vou lá junto com você e a gente devolve, você vai sofrer menos. Então, ela falou, tá bom. Então, eu vou te dizer, meu filho, meu marido, né, meu querido, essas joias a gente já devolveu. Na verdade, essas joias são nossos filhos, né, e que Deus mandou buscá-los, que agora chegou a hora de devolver. E aí ele ficou, claro, muito triste. Choraram, mas choraram lágrimas, não lágrimas de revolta, e não lágrimas de inconformismo, mas de compreensão. De compreensão de que era aquilo que eles tiveram todo aquele tempo, era uma tarefa que eles tinham, e que aquela tarefa, naquele momento, tinha terminado. E aí ele coloca assim, os filhos são quais joias preciosas que o Criador nos confia, a fim de que nós ajudemos a burilar. Então, isso tem a ver com a nossa tarefa, a nossa missão com os nossos filhos. Eles não são nossos, não são presentes para nos deixar mais felizes, embora isso aconteça, né? Mas é uma tarefa, uma missão que a gente tem, é um filho de Deus, que ele nos passa e nos entrega, para que a gente faça desse filho de Deus, né, uma reencarnação proveitosa para que aquele espírito possa avançar, evoluir, se desenvolver. Essa é a tarefa. E aí a gente começa a pensar, bom, mas se o filho não é meu, né, não é produto
propriedade minha, né? Então também não tem que exigir, por exemplo, gratidão. Quantas vezes, né, a gente fala, isso que menino ingrato, a vida inteira, levantei de madrugada, a gente começa a cobrar coisas como se, né, a gente tivesse esse direito. E a gente lembra que, na verdade, quando eu levantei de noite, de madrugada, para dar remédio para ele e tal, é porque eu tinha essa tarefa, essa missão, um compromisso com o alto, não com ele. Né? E aí, se essa criança também, à medida em que ela vai crescendo e vai percebendo isso, se a gente conseguiu educá-la bem, se ela conseguiu avançar e aprender, ela vai ser uma criança grata. Não que ela deva ser grata a mim, porque é o compromisso dela com a espiritualidade também. Então, a gente vê que começa a mudar essas relações. Tá? Então, esse meu filho não deve, para mim, satisfação, eu faço a minha parte, porque eu tenho que fazer, porque é o meu compromisso com o alto, para que ele cresça, se desenvolva e seja uma pessoa de bem. Né? E aí, se tudo correr bem, claro, a gente vai criar uma fraternidade, um laço de amor, que nada vai quebrar, porque nós estamos aqui para aprender a criar esse laço e para expandir com outras pessoas, com a humanidade como um todo. Né? Então, eu não tenho que fazer, né, cobrar essa gratidão. Eu tenho que fazer minha parte de educar bem, porque isso vai ser uma consequência. Uma pessoa bem educada vai ser grata. Então, eu não tenho que ficar aquela, você não vem aqui em casa, você não vem aqui, então fica ligando, fica, né, porque você não, né, não está cuidando da gente. Não é isso, a gente não cria filho para cuidar da gente. E aí tem uma fábula que eu acho maravilhosa também, não sei se está dando para perceber que tem uma ave que está com os 2 filhotinhos embaixo da asa, né? Uma fábula de que um pássaro estava lá com seus filhotes e, de repente, foi aquele temporal, a árvore começou a balançar e o ninho ia ser destruído. Aí esse pássaro foi pegar um filho para levar para um lugar seguro, pegou um filhote ali e falou, filho, para o filhote dele, quando eu for velho e você for um adulto, você vai fazer por mim o mesmo que eu estou fazendo por você? Aí o filhotinho falou, vou sim, papai. Aí ele deixou o filhotinho lá. Aí foi para o outro filho. Filho, quando eu for bem velhinho e você for um adulto, e numa situação dessa, você vai fazer por mim o mesmo que eu estou fazendo por você? Aí o filhotinho, vou sim, papai. Deixou lá. Aí para o terceiro, filho, quando eu for muito velho e você for adulto, tivermos uma situação dessa, você vai fazer por mim o que eu estou fazendo por você? Aí o filhotinho respondeu, pai, não sei se eu vou fazer o mesmo pelo senhor, mas eu sei que eu vou fazer o mesmo pelos meus filhos. Aí, então, ele pegou aquele passarinho e levou. E salvou primeiro, depois salvou os outros. Né? Então, o que a gente está percebendo? Que essa relação, e a gente está criando um filho que é para o mundo. É que para que ele cumpra as funções dele, ele não vai ficar amarrado, preso a gente, a cuidar da gente a vida inteira. Né? Isso vai acontecer se tudo correr bem, porque a gente... Né? Mas não é isso o objetivo maior. Então, a gente tem que ter muita tranquilidade do que eu estou fazendo para criar e educar esse menino, para que ele possa seguir o caminho dele. Né? E esse seguir o caminho dele, quanto mais dentro, né, dos princípios da moral ali, melhor a gente vai ter, e os resultados vão ser melhores mesmo. E aí a gente vai lembrar onde que eu tirei essas coisas, de onde é que eu estou falando isso? Foi da minha cabeça? Olha lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 582, quando ele fala da missão, né, da maternidade e da paternidade. Olha que os Espíritos respondem para Kardec. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes se dirijam na senda do bem. Olha lá, tutela. Não diz que é nosso, não diz que deu de presente, não diz que é nosso. Tutela. A gente está recebendo esse filho para encaminhá-lo na senda do bem. E Deus é tão bom, que Ele facilitou a tarefa, porque quando as crianças chegam, elas são dóceis, né? São débeis e delicadas. Elas são suscetíveis aos ensinamentos. Aí a gente volta e começa a lembrar lá da primeira parte que eu falei, né? Da criança. É uma fase em que a sua educação vai ter um peso fundamental, porque ela está o espírito meio adormecido ali, aberta a todas as impressões e aquilo que você está ensinando. Né? Por isso, o não, nesse momento, é muito importante para a criança também, porque ela está numa fase de aprendizado, de crescimento. Né? Você vê o não, a mãe do Miguel falou um não, porque o menininho, mãe, toda hora, mãe, meio assim... E ela falou não, mas ela disse o não, deu uma tarefa. Vai lá, pega a panela. Aí ele já se sentiu todo importante de ir lá para a casa da avó. Quer dizer, é o saber fazer e o falar o não ali. Né? E aí, lá no Livro dos Espíritos, a gente tem a explicação ali, né? Mostrando para nós por que esse é o caminho.
Então, ele vai dizer o quanto que na infância ele está suscetível e que na adolescência, o que vai acontecendo na adolescência? Aí o espírito vai tomando pé e vai tomando consciência daquilo que ele é. Aquilo que ficou adormecido começa na adolescência já transparecer. E aí ele vai, com essa consciência, relembrando das lições da infância, e ele vai, ele próprio, construindo o seu caminho, com as lições novas que ele aprendeu, com as experiências do espírito que está vindo, de muitas e muitas vivências, né? Ele vai conseguindo fazer essa ponte para poder se desenvolver. Por isso que a gente fala que uma reencarnação é tão importante, né? Porque a gente tem condições de estar revendo, aprendendo novas coisas e revendo aquele velho que a gente traz com a gente para mudar e para transformar. Né? E aí a gente encontra no Livro dos Espíritos, no Evangelho, falando dessa missão do Pai. Olha o que ele diz aí: é reformar o caráter das crianças. Né? E quando a gente fala reformar o caráter, a gente lembra mais uma coisa importantíssima. E aí isso a gente pode ter, e a gente olha hoje, né? Cada vez mais as crianças já nascem, a gente não fala que elas já nascem sabendo? Já pegam o celular e já sabe tudo. A gente fica admirado com a capacidade dessas crianças. Talvez por isso a gente sinta assim, nossa, ele sabe tanto que eu vou ficar... Né? Uma criança de 3, 4 anos, às vezes já pega um negócio, sabe mais que a gente no celular, é assim que faz. Talvez por isso a gente fique meio assim... de não dizer não para a criança, porque ela sabe bastante, né? As crianças sabem. E aí a gente começa a perceber o que eu tenho, meu papel de pai é qual, então? Né? Se intelectualmente a gente está numa sociedade que dá recursos e essa criança vai aprendendo cada vez mais, ela vai na escola, ela vai ficando muito inteligente, sabe de tudo. Qual é o nosso papel? O lado dos valores morais. Será que ela está aprendendo os valores morais do mesmo jeito que ela está aprendendo, né, mexer no celular? Será que isso vem junto? Será que quando ela mexe no celular, mexe no iPad, mexe lá no negócio da tablet, no computador, ela também está aprendendo outras coisas? E aí a gente começa a ver a importância, porque os valores morais é que vão dar a direção desse conhecimento que ela está aprendendo, seja no celular, seja na escola, onde ela está aprendendo. E aí teve uma carta muito bonita que foi encontrada de uma pessoa que sobreviveu a um campo de concentração na Segunda Guerra, né? E ele viu aqueles horrores dentro da concentração. Muito tempo depois encontraram e ele dirigiu essa carta para os professores, mas a gente pode muito bem pensar nisso para os pais também. O que ele dizia nessa carta? Veja lá. Prezado professor, sou sobrevivente de um campo de concentração. Meus olhos viram que nenhuma pessoa devia presenciar câmaras de gás construídas por engenheiros ilustrados, crianças envenenadas por médicos instruídos, bebês mortos por enfermeiras treinadas, mulheres e bebês mortos a tiros por ginasianos e universitários. Assim, desconfio da educação. Meu pedido é o seguinte: ajudem os seus discípulos a serem humanos. Os seus esforços nunca deverão produzir monstros cultos, psicopatas hábeis ou mau caráter instruído. Ler e escrever, saber história e aritmética só são importantes se servem para tornar os nossos estudantes humanos. Então, tudo que a gente ensina, se não tem o aspecto moral, para que vai servir? Vai só para fazer o mal. Então, a gente começa a prestar atenção do nosso papel, a responsabilidade que a gente tem, né, de não esquecer esses valores morais. E o Kardec já dizia isso também. A gente vai encontrar lá, Kardec vai dizer, só se vai quando se conhecer a arte de manejar o caráter, ou os caracteres, como se conhece de manejar as inteligências, aí a gente vai endireitar. Então, vamos pensar que um projeto existencial, quer dizer, de vida, não pode deixar de lado o aspecto espiritual. Então, se eu estou preocupado em que meu filho vá para a escola, melhor faculdade, eu perco um tempo pensando nisso, também estou pensando aonde eu vou desenvolver essa educação moral dele. Né? A gente fala sempre isso, às vezes, a gente não deixa o filho faltar na escola. Está chovendo, aquele horror, isso aqui, ele não falta na escola. Mas na evangelização, às vezes, a gente, está chovendo, é domingo, não sei se aqui é domingo de manhã, acho que não é, né? É domingo, tadinho, o que tem? Né, um dia só ficar em casa. Olha, onde é que a gente está pondo o peso do desenvolvimento intelectual, do desenvolvimento moral? Né? O que a gente está valorizando? E é responsabilidade nossa também. E aí a gente vê, o Santo Agostinho traz um tratado sobre educar os filhos, que eu já vou pular e já vou resumir aqui. Ele vai dizer que a gente tem que estudar, então, os instintos da criança.
né? E eu tenho que perceber o que ele tem de bom para que eu vá cultivar, e o que não tem de tão bom assim para que eu possa combater. Porque a criança tem, então, tudo aquilo que a gente falou, tem os instintos, ela está adormecida e tal, mas ela deixa transparecer muito daqueles instintos. E na infância é um momento crucial para a gente trabalhar isso. E a gente pensa nisso porque a gente sabe, aqui, a humanidade tem estudado, os psicólogos de educação estão dizendo que a criança aprende, não é assim, mágica, não é só escutar, só ouvir falar. Ela aprende a partir das experiências que ela tem com o outro. E isso é muito importante. Não adianta ficar para ela, blá, 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 fala um negócio para ela, né? E não faço, e não ensino, e não trabalho junto, não faço ela perceber aquilo, ela não vai aprender. Isso a gente tem constatado. São as experiências na relação com o outro que fazem a criança aprender. Então, olha que exemplo interessante aqui. Falaram para esse menininho, não sei por que tantos jovens não criaram gosto por livros. A criança falou, livros? Quer dizer, nem sabe o que é isso. Por que a criança não quer gosto? Se ela vai nascer com gosto, se ela não vê um livro pela frente, se ela nem sabe o que é isso, a gente não trabalha, né, com isso. E olha só, olha a experiência que tem com o livro. O menininho chegou em casa e falou, pai, hoje eu fui na biblioteca. O pai, que legal, está indo na biblioteca, né? Tá lá. Quando alguém apronta, a professora manda lá, de castigo. Então, olha o exemplo aqui. Na verdade, não adianta você falar, livro é bom. Você tem que ler, menino. Não adianta falar isso. Se a experiência está mostrando que a biblioteca é um lugar só que você vai quando você está de castigo. Né? Se a experiência está mostrando, se não vê você lendo, não vê as pessoas comentando, como que ele vai gostar de um livro? Então, é isso que a gente está percebendo ali, que a ciência vem nos mostrar. Não adianta falar, ele tem que ter uma experiência, tem que ter uma relação com isso. Kardec já dizia isso. Lá na Revista Espírita, de 1864, Kardec conta uma passagem, uma menininha de uns 4, 5 anos, que ele conviveu ali, que ele disse que a menina era muito mimada, e ele percebeu assim, lições, né, que os pais davam para essa menina lá na casa dela. Aí ele diz assim, primeira lição de Gulodice, porque olha só, um dia trouxeram um doce à criança e lhe disseram, se você vai comer se você ficar boazinha, se você for boazinha eu te dou o doce. Né? E aí ele diz, Kardec falando isso, hein, lá na Revista Espírita, em 1854, quantas vezes à mesa não diz uma criança que não comerá tal petisco se chorar, faz isso ou faz aquilo, e terás creme ou qualquer outra coisa. O que o Kardec está dizendo? Ele está mostrando coisas que a gente faz e a criança vai aprendendo nessa relação. Se eu falo para ela, fica quietinha que eu te dou um doce, o que ela está aprendendo? Né? Então, que o doce é uma recompensa, que vou ficar quieta, ela está aprendendo a fazer chantagem? Olha que mais que ele disse ainda. Pior ainda é quando diz para a criança, fica quietinha, senão eu vou dar o seu bolo para a tua amiga. Olha lá, você está ensinando inveja, isso a Kardec está falando. Você está usando um mecanismo, o que a criança está aprendendo quando você faz isso? Né? Outra coisa, quer ensinar generosidade, você fala para a criança, dá um pedaço de bolo para aquele menininho, tadinho, dá um brinquedo. Aí a criança não quer dar, você fala assim para ela, olha lá, eu te dou outro quando chegar em casa. Como é que ela vai aprender a ser generosa se você está dizendo para ela assim, não, você dá, mas eu te dou o outro? Quer dizer, isso é generosidade? Kardec, em 1854, falando isso para a gente, que é o que a gente está estudando hoje em Psicologia e Educação. Né? Mostra o quê? Que a criança, então, aprende na experiência. Quando você fala experiência, é naquilo que a gente está fazendo com ela. Né? E que, às vezes, nem a gente tem clareza. Olha lá. Ela vai aprendendo a ser egoísta, né? Porque você fala para ela, não, dá para ela que eu te dou outro presente depois. Né? Ela está aprendendo a ser chantagista, invejosa. Né? Olha só como é importante no dia a dia, na relação com a criança, o que eu estou ensinando para ela. Resumindo isso aqui, pensando que isso funciona tanto do ponto de vista intelectual quanto do ponto de vista moral. O que a gente aprendeu? O que a gente entendeu? Não basta falar que a criança aprende. Já vimos que isso não funciona. Posso falar? Posso, vou fazer a minha função, mas não basta só falar. Né? Falar, lê um livro, bem, isso não vai resolver. Tá? Não vai resolver. Também não adianta ela fazer ela repetir um monte de coisa que não é isso que vai fazer aprender. Né? Então, eu estou lembrando de uma situação aqui que uma criança falou na escola cabeu. Né? Aí a professora falou, menino, não é cabeu, é coube. E fez a menina escrever lá 100 vezes na lousa coube. Coube e tal. Aí faltou assim, chegou no fim, não tinha escrito 100, a professora foi olhar, né? Pô, mas você não escreveu 100, né? Cadê as outras? A professora não cabeu.
Tinha escrito 98 vezes coube. Não entendeu. Então, não basta repetir. Também não é assim que a criança aprende. Então como é que é? Se não é falando, não é repetindo, como é que é? É mostrando, é dando exemplo, é fazendo junto, envolvendo. Senão, não tem jeito. É fazê-lo participar. E interessante que isso, Comênio já dizia isso, 500, 600 anos antes de Cristo, 500 anos, ele disse isso: diga-me, eu esquecerei. Mostre-me, eu me lembrarei. Né? Quando você põe com figuras, ilustrações, a gente fala que ajuda, a criança lembra. Mas, envolva-me e eu entenderei. Olha só, 500 anos antes de Cristo, a gente está falando da psicologia, da educação, Kardec. Olha o conceito aí da educação. Envolva-me e eu entenderei. Como que eu posso envolver? É fácil falar. Cadê exemplo concreto? O que eu faço na hora que eu chegar em casa? O que eu vou fazer? Olha que interessante. Está vendo uma televisão, um videogame? Senta junto um pouquinho, troca uma ideia, conversa, não deixa sozinho naquele canto ali. Chega um pouquinho junto e pergunta. Né? Faz uma pergunta. Você gosta? Se fosse do outro jeito, o que seria? E olha lá em vermelho ali. Ó. Você gostaria de estar no lugar? Está vendo um filme, uma cena, no lugar daquela pessoa? Então, você está puxando um aspecto moral ali. Né? Como será que a pessoa está se sentindo? Então, o diálogo, trocar ideias diante de uma situação concreta é importante. Proponha situações em que ela possa participar mais. Você quer ver um exemplo? Tarefa de casa. Essa é uma coisa que a gente, às vezes, quer poupar a criança, né? Que fala, não pode trabalhar em casa. Né? Tem aqui, trabalho infantil. Não pode. Gente, o quanto que uma criança aprende quando ela bota uma mesa. E não é só aprender no sentido moral, de participar junto, coletivo, de que cada um tem que fazer uma parte. Ela vai aprendendo, inclusive, a construir a noção de quantidade, de número. Quantos pratos eu ponho, mãe? Falar, vamos pensar? Né? Bom, tem o papai, tem a mamãe, tem fulano, tem fulano. Ela está aprendendo intelectualmente, ela está desenvolvendo operações. Então, você está ajudando. Né? Quando ela põe o Nescau lá no leite, é muito importante. Porque ela está entendendo que, se ela puser mais, isso vai vazar, porque ele tem o volume. Então, são coisas... E, às vezes, a gente priva, porque a gente... não, tadinho, deixa eu pôr o Nescau para ele, porque... Né? As tarefas de casa são importantes. Claro que você não vai fazer o menino lavar toda a louça, né? De agora, manhã, tarde e noite, né? Não vai precisar lavar a louça, não tem perigo. Mas, vamos dividir. Vamos perceber que, de uma maneira gostosa, de uma maneira agradável, não como um castigo, mas que em casa tem serviço para todo mundo. Né? Não é só obrigação da mãe, obrigação do pai, é de todo mundo. Isso ele vai se desenvolvendo, vai aprendendo. É um jeito dele participar junto, entender que cada um tem uma tarefa, cada um tem uma parte nessa construção. Né? Então, é através do diálogo e do fazer junto que a gente consegue dar condições para esse aprendizado, para ele saber escolher o que é melhor, para ele ter condições de criticar aquilo que ele está vendo, se aquilo é bom, se não é bom, não é? Para ter ideias de como ajudar as pessoas, para poder pensar no outro. É o lado moral, que tem que vir junto. A gente não pode esquecer. Agora ele está... agora ele está fazendo cursinho para vestibular. Todo o foco está ali, esquece o resto. O importante é o vestibular. Não é assim que funciona. Vamos trabalhar com tudo junto, senão como é que a gente vai? Né? E aí dá para a gente destacar, eu já até falei um pouquinho, a questão da importância da evangelização na casa espírita. Porque a gente lá em casa está batendo nessa tecla, ele vai achar, isso é loucura da minha mãe, porque só minha mãe que fala dessas coisas, só meu pai. Mas quando ele vem na casa espírita, ele vê que está todo mundo falando a mesma língua. Aí ele entende, não, é verdade, meus coleguinhas também estão pensando, também entendem isso, também estão falando de reencarnação, também estão falando, né, de Deus, de Jesus. Ele se fortalece e ele entende que não é uma coisa só na casa dele ali, porque vai chegar um momento na adolescência que ele vai, né, que as crianças têm um movimento de rebeldia contra os pais. Se ele tem um grupo espírita em que ele se socializou ali, que ele é fortalecido por aquele grupo, ele vai lidar melhor com isso. Então, é fundamental que a criança tenha esses espaços também para se desenvolver dentro desse aspecto moral que a gente está falando. A gente não imagina a importância que tem, né, a evangelização, a casa espírita, para esse desenvolvimento desse espírito. Enfim, então vamos pensando. Quando eu tiver alguma dúvida nisso que eu estou fazendo, a gente tem que pensar, que pessoa que eu quero formar?
né? Então a gente começa a pensar, essas pessoas que estão ali, pensar, sei lá, nos políticos que tem, a gente pensa, é isso que eu quero para o meu filho no futuro? Eu quero que ele seja uma pessoa dessa maneira, né? Será que eu quero uma pessoa alienada, uma pessoa submissa, individualista, compulsiva, passiva, que não sabe lidar com os problemas? Porque o que eu estou fazendo hoje vai se transformar naquilo no futuro. É isso que eu quero? Uma pessoa mimada, que não lida com frustrações? Ou será que eu quero uma criança que seja autônoma, né, cooperativa, que visa o coletivo, pensa no bem comum, sabe refletir sobre todas as novidades que ela encontra no dia a dia, sabe escolher e definir o melhor caminho, que tenha firmeza em relação aos valores estipulados segundo as leis morais? Olha que interessante essa historinha aqui. Às vezes tenho vergonha do meu tênis. Na escola, filho? Não, na rua, quando vejo crianças descalças. Então, olha só. Então, inverter um pouco o papel, né? À primeira vista, a gente pensa, nossa, essa criança está com vergonha do tênis, porque ela quer ter o tênis mais bonito. Não, ela está olhando para o outro, percebendo a necessidade do outro. Olha só, essa criança, que condição que ela tem, né, dentro dos valores morais. É isso que a gente quer? Então, a gente precisa começar a trabalhar para isso, já, né? Agora. Né? Dentro de casa, nos espaços, tem que trabalhar para isso, senão a gente não consegue. Para encerrar, então, vamos pensar. Santo Agostinho fala que essa tarefa não é tão difícil quanto parece, né? Porque a gente olha e fala, nossa, o que eu vou fazer? Não é. Não exige o saber do mundo. Podem desempenhá-lo o ignorante como o sábio. E o Espiritismo facilita esse desempenho, porque ele está mostrando isso para nós. Com a verdade que ele traz, né, e a causa das imperfeições, ele já diz para nós, olha, é isso, né? É um espírito, é o ser, ele já dá essa... E o que eu acho mais bonito disso tudo é que ele diz que se essa é uma missão que a gente recebe, e né, se é uma missão, a gente não está sozinho. Né? A gente tem que ter certeza, porque toda vez que a gente recebe uma missão, a gente tem a confiança, né, da espiritualidade estar nos ajudando. Então, desesperou, deu, né, sufoco, faz uma prece, chama os anjos da guarda nossa e da criança na ajuda, que a gente precisa tocar essa tarefa. Chama a ajuda do alto, que isso vai ficar mais fácil. A gente não está sozinho, né? E a gente, tendo consciência disso, a gente precisa, então, assumir. Não dá para dizer, eu não sabia, né? Vamos começar a pensar nas nossas ações e fazer as escolhas certas para que a gente possa estar educando. Então, é um espírito imortal, né? Não é para essa vida, é para sempre, para sempre. Então, nós temos um papel importante quando a gente tem sob nossa responsabilidade crianças nesse desenvolvimento. Tá bem? Que Jesus nos abençoe a todos. Obrigado, Marlene. Eu não sei se foi hoje ou ontem, veio uma mensagem no grupo de WhatsApp dizendo que... É uma mensagem trazida pelo Chico, uma frase conhecida, mas eu não me lembro quem que ditou, de que felicidade é quando a gente tem a oportunidade de encontrar na jornada terrena almas, espíritos afins, né? Mário e Marlene são desse tipo, né, que nós encontramos lá atrás e temos a oportunidade de conviver. A Marlene, além de tudo, teve que me aguentar como orientando dela na faculdade, e é muito bom, né, a gente receber tantos conhecimentos numa manhã. Aquilo que eu me lembro que o Darcy Ribeiro falou para o Jô Soares, que ele tinha escrito aquele livro, O Povo Brasileiro, livro calhamaço, em 2 meses. Aí o Jô Soares falou assim, mas como que alguém escreve um livro desse em 2 meses? Ele falou, não, Jô, na verdade essa é a história da construção da minha vida toda. Quando eu descobri que estava com câncer, eu me retirei num sítio e em 2 meses pus ali. Então, quando a gente recebe pessoas como a Marlene, aqui tem quantos anos de história nessa fala, né? Quantas experiências como educadora nessa fala dessa manhã. Então, ela encurtou muito o caminho para a gente. Obrigado, Marlene. O Amarte continua hoje à noite. Nós temos às 19h30 o Glauco, maestro Glauco aqui de Bebedouro, né, diretor de cultura e
e maestro do coral municipal, ele vai falar sobre a influência da música na felicidade, na construção da felicidade, né? Imperdível também. Na terça-feira nós temos uma palestra sobre felicidade comigo. No sábado que vem nós temos um grupo de Franca, como é que é o nome? Ame Sua Vida, o grupo de Franca às 20 horas, né, no sábado. Às 9 da manhã, no próximo sábado, nós temos o encerramento artístico do Amarte, com apresentações do domingo às 9 da manhã. Nós temos 4 apresentações no período da manhã, e à noite, aí sim o encerramento definitivo do Amarte às 19h30, com um pinga-fogo, com o Carlos e comigo também. Então essas são as atividades. Importante dizer que a Casa Espírita não para suas atividades, a não ser nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e no dia 1º de janeiro. Né? Então, nesses 4 dias. Os outros dias, todos, continua tendo palestra, passe, atendimento fraterno, né? Evangelização, mocidade, enfim, todas as atividades aí da casa.